Hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre o estresse. Como que você, que está me assistindo, se relaciona com o estresse? Porque o estresse, ele faz parte da vida. Não adianta a gente não querer se estressar. Não adianta. Eu vou meditar para não me estressar. Não adianta. Você vai meditar para se relacionar melhor com as adversidades do dia. Com o estresse, com o nervoso, com a tristeza, com os pensamentos acelerados, com a ansiedade, mas não tem como fugir dos sentimentos. Isso é uma coisa que eu sempre friso nas minhas terapias. Não dá para fugir dos sentimentos, né? A gente tem que entender por que ele está ali. E o estresse é um deles. O estresse faz parte da vida. E o hormônio do estresse é o cortisol. O cortisol, você com certeza já ouviu falar, é o nosso hormônio do estresse. E o estresse, né, ele também faz parte da vida, ele não é o vilão, tal. Nós precisamos do cortisol, nós precisamos desse hormônio do estresse, não tem como eliminar ele do nosso organismo, porque ele faz parte do nosso organismo. E ele também, nos ajuda a dar o impulso para a ação na nossa vida. Então, um momento de estresse, por exemplo, é um momento que nós agimos, né? É um momento ali que você vê que nem na época dos primatas, você vê um urso, vê um leão, vê uma onça passando ali pela região que você tá, né? Os nômades viviam. Cara, o estresse era altíssimo, mas eles usavam o estresse para também sobreviver. O pai, por exemplo, que vê o filho embaixo de um carro, o pai no momento de um estresse, ele tem a força de levantar o carro para salvar o filho. Então o estresse faz parte do nosso organismo e ele pode ser benéfico, porque ele nos dá essa homeostase, esse balanço do nosso organismo. Só que o estresse, ele tem um limite dentro do nosso organismo, ele tem um limite dentro do nosso corpo. As descargas de estresse não podem ser muito altas, porque senão elas podem realmente paralisar o seu corpo. Eu sou uma terapeuta que fala do corpo, eu tenho um trabalho que chama Terapia do Corpo de Luz, que em breve vai ser lançada, então já fica ligada para poder entrar nas primeiras turmas, tá? Então a questão do corpo ela é muito fundamental, nós não podemos deixar o nosso corpo se paralisar pelo medo, porque uma carga alta de estresse vai te paralisar e te deixar com medo, e aí a sua vida não vai mais andar. Porque como é que você vai andar se você está paralisado pelo medo? Isso é uma coisa que acontece muito na nossa vida, né? Quantas vezes nós não nos paralisamos quando deveríamos agir? Quantas vezes, pensa aí, quantas vezes você deveria ter tido aquela ação, nem que fosse para xingar, para brigar, para bater, para correr, e você não teve, tá? Você paralisou. Então, com certeza isso é algo que você tem que trabalhar dentro da sua mente, dentro do seu corpo e liberar isso para que você possa voltar a respirar e possa voltar a ter o funcionamento do seu corpo, porque o seu corpo ele tem que fluir, ele não pode ficar parado. Ele tem que ter essa graciosidade, ele tem que ter essa naturalidade, ele não pode parar, tá? Eu vou citar um caso aqui, um caso seríssimo, um caso real, tá? E é um estudo de caso, tá, dentro da terapia. Não vou falar o nome do menino, até porque não tem como realmente, não tem como falar disso, até porque o estudo de caso que foi usado usa um nome fictício, não é nem o nome dele real. Mas vamos chamar esse menino de Arthur. Esse menino aqui é o caso do menino que tinha 8 anos de idade, tá? E que ele sofreu um abuso sexual aos 4 anos de idade. A mãe dele o levou à clínica, né, para poder tratar o que seria um transtorno de aprendizagem, que pensou que ele tinha ali TDAH, alguma coisa assim, né? Muitas vezes a gente pensa que é uma coisa e é outra, né? A gente não pode entrar muito nesse boom. A gente tem que ter cuidado de entrar nessa moda de agora tudo é autismo, agora tudo é transtorno de déficit de atenção, agora é a moda.
Todo mundo tem isso? Não, nem todo mundo tem isso. Às vezes você acha que você tem um transtorno de déficit de atenção e você tem uma outra coisa. Até um trauma inconsciente, tá? Até uma questão aí de abuso sexual inconsciente. E vai, na verdade, esse abuso inconsciente te levar para ter um transtorno de leitura, de aprendizagem, de alfabetização, enfim. E você vai chamar de outros transtornos que não tem nada a ver. Então essa mãe levou essa criança para tratar o que seria esse transtorno de déficit de atenção, porque ele não estava indo bem na escola, ele tinha dificuldades. Ele tinha 8 anos de idade. Só que aí, conversando, né, com essa mãe, foi sabido que ele teve um abuso com 4 anos de idade. Tá? E aí, esse médico, né, esse estudo de caso, começou a perceber que, na verdade, a questão dele era do abuso e que ele não aparentava a idade que ele tinha, tá? Ele não aparentava a idade que ele tinha. Ele aparentava ter muito menos, só que ele tinha 8 anos. Já era para estar muito maior, né? E a idade, tanto cognitiva como corporal, não aparentava isso, tá? E ele resolveu fazer um estudo dos ossos dele, né? Começou a fazer umas pesquisas aí mais aprofundadas dentro da anatomia dele, da biologia dele. E foi descoberto que os ossos desse menino, que vamos chamar de Arthur, os ossos estavam datando ali 4 anos de idade. Ou seja, não fazia sentido, porque ele tinha 8. Né? Então, o que eu quero dizer? Que muitas vezes o nosso corpo ele paralisa por altos níveis de cortisol no nosso corpo. E o que aconteceu com essa criança? Ela teve um alto nível de cortisol, ou seja, ela passou um estresse muito grande nesse dia, um medo muito grande, que paralisou ele. Paralisou de forma traumática? Sim, mas também paralisou de forma corporal. O corpo dele paralisou, ele parou de crescer. Olha que fenômeno curioso, isso é um fenômeno curioso, real, que muitas vezes pode estar acontecendo com você, com o seu filho, com o seu vizinho, com o seu aluno e você não sabe, né? Às vezes você vê uma menina, ela tem 20 anos, 25 anos, com uma cara de 12, 13, 15. E você fala, nossa, essa menina não cresce, não amadurece. É porque às vezes ela pode ter sofrido um abuso sexual. E aí os níveis de medo e de estresse foi tão grande que ela parou naquela idade. Tem tudo a ver com criança interior também, né? A criança paralisa ali, não consegue mais se desenvolver. É meio que congela a cena do crime, né? Congela a cena do abuso e aí fica ali meio que de cara, meio que pra, né, avisar, ó, aconteceu alguma coisa aqui. Porque essa menina tá com uma cara de criança sendo uma mulher. Você quer entender agora como é importante nós termos essa consciência corporal, como é importante nós termos esse balanço corporal, né? Você tem que entender que o nosso corpo ele tem um balanço, né? De acúmulo e descarga. A partir do momento que ele acumula algo, ele tem que descarregar, ele não pode ficar com aquilo dentro dele. No caso, o estresse ele parou ali. Ele paralisou ali, né, e afetou o corpo desse menino. Então, como é importante a gente olhar para o nosso corpo. O nosso corpo ele é um mapa de conhecimento. Ali você tem um entendimento de quase tudo da sua vida. Claro que existem outras questões, né? Mas eu posso dizer que o nosso corpo ele é um mapa. Ali você tem um princípio de quem você é, do que aconteceu com você e do que pode vir a se desenvolver ainda mais no seu corpo se você não olhar. Então você quer entender como estão os níveis de cortisol no seu corpo? Geralmente ele aumenta pela manhã. Quando nós acordamos ele está mais alto, né, para que a gente possa tomar banho, tomar café, trabalhar, fazer as coisas, ter um pouco mais de pressa, ter um pouco mais de alerta, para não atrasar, para isso, para aquilo. E quando vai chegando
no decorrer do dia, ele vai baixando para a noite, para estar bem baixinho, quase zerado, para que a gente possa dormir. Quando o nosso cortisol, nossos níveis de estresse no corpo está muito alto, ele está desregulado, né? O que acontece? De manhã ele é baixo e vai aumentando ao decorrer do dia para dar o seu pico à noite, que dá a dificuldade de dormir. Se você tem dificuldade para dormir, se você não consegue dormir, se à noite te aumenta os picos de ansiedade, você não consegue dormir, o seu cortisol está desregulado, tá? Ele tá alterado. Então, perceba isso, como é na hora de dormir. Você à noite sente aquele pico, então o seu cortisol está lá em cima, tá alterando a sua biologia, tá? O seu organismo. Ele não está num equilíbrio bacana. Então, essa é uma das questões aí que a gente pode olhar para o nosso corpo. A questão do estresse é uma das questões, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de curtir e compartilha. Compartilha lá naquele grupo da família que você fica dando bom dia o tempo inteiro, tá? Que você fica mandando aquela xícara de fumaça lá, bom dia, bom dia, bom dia. Chega daquela xícara de fumaça, minha senhora. Manda esse vídeo. Ao invés de você mandar bom dia, manda esse vídeo lá no grupo, faz alguma coisa diferente e para de mandar aquela xícara de fumaça, tá? Chega daquele bom dia. O povo já se irritou com você. As pessoas não aguentam mais. Elas só não te falam isso para não te deixar chateada, mas as pessoas estão por aqui, ó. Manda esse vídeo no grupo da família e se destaca aí, ajuda as pessoas. Muita gratidão e é isso aí. Até o próximo vídeo.